maninhas, tudo bom com vocês? Eu sou a Flower, designer e ilustradora, e o vídeo de hoje é sobre orçamentos. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais focado para aquelas pessoas que trabalham de forma autônoma, fazendo o que for, mas eu vou especificar um pouco mais para a área de design e de ilustração, que são as áreas que me cabem, que eu tenho lugar de fala. E eu vou contar um pouco de como é o meu processo de fazer um orçamento e dando algumas dicas para você que está começando e que quer já fazer os seus trabalhos e não quer levar calote e quer cobrar um valor justo, né? A primeira dica que eu dou para vocês é: calculem o preço da hora de trabalho de vocês. Eu cobro por hora. Então, dentro da minha hora de trabalho, eu coloco todas as coisas que eu preciso na minha vida para exercer o meu trabalho e também para eu viver, né? Porque, afinal de contas, a gente está trabalhando para isso, para viver. Então, dentro da minha hora, dentro do cálculo que eu faço numa planilha e tal, eu vou deixar um exemplo de planilha de como você calcular a sua hora aqui na descrição, que é mais ou menos a planilha que eu uso para calcular a minha própria hora. E só que, assim, falando por alto, o que você precisa ter dentro dessa conta para você poder calcular a sua hora de trabalho? Precisa ter, eu gasto luz, eu gasto internet, eu gasto com comida, eu gasto com o meu material. Por exemplo, se eu tenho um computador novo que eu precisei comprar, ou eu tenho um programa que eu precisei comprar. Tudo isso eu vou colocando dentro da minha hora, eu vou somando, né? Então, tipo, tem o Adobe que eu pago para fazer os trabalhos. Então, tem que estar o valor lá. Porque no final, você vai ter que pagar todas essas coisas, né? E você está usando essas coisas para você trabalhar. Então, essas coisas têm que estar dentro. E aí, gasto de água, gasto de luz, gasto de comida, que são os gastos que você tem na sua vida para você viver, né? Então, essas coisas têm que estar tudo dentro dos cálculos para você projetar uma hora de trabalho, um valor de hora de trabalho que vá suprir as suas necessidades. Você tendo isso, aí você vai fazer o orçamento. Geralmente, tem clientes e clientes, né? Tem clientes que já querem uma coisa muito imediatista para agora, para ontem. Tem clientes que já querem uma coisa mais aberta, que não tem um deadline tão apertado. Mas para você descobrir essas coisas, você precisa fazer um briefing de orçamento. O que seria esse briefing de orçamento? Seriam perguntinhas básicas que você precisa saber para você poder dar um valor para a pessoa. Então, por exemplo, eu preciso saber para quando essa pessoa quer esse serviço, se é um serviço de lettering, por exemplo. Eu pergunto a quantidade de palavras, o texto e tal, aonde essa pessoa vai querer a aplicação desse lettering, se é numa parede, se é um quadro, se é uma estampa. Enfim, se ela vai produzir isso em larga escala, se ela vai pegar a minha arte e vai reproduzir para vender, tudo isso também conta na hora de você cobrar. Porque, por exemplo, uma reprodução da sua arte que você vende, você tem que ter noção de que a pessoa vai estar lucrando em cima da sua arte. Então, você tem que ter um valor que vai realmente que não vai te deixar muito desfalcado. Porque tu vai estar fazendo todo aquele trabalho e a pessoa vai estar replicando 1 milhão de vezes e vai estar lucrando muito mais do que o que você vendeu. Então, você precisa pensar num valor que seja justo, né? Que não seja exorbitante para a pessoa que está pedindo, mas também que você não fique, né, no 0 a 0. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, são perguntinhas assim básicas de deadline, né? Para quando vai querer, aonde vai ser aplicado, conhecer o seu cliente, saber se ele é uma empresa, se ele é uma pessoa física, né?
algo nesse sentido, porque aí você consegue até ver se você vai querer pegar esse serviço ou não, porque dependendo do cliente, ele pode ter um orçamento menor, um orçamento maior, e aí você vai ter que adaptar um valor ou mais em conta para a pessoa. Então, você tem que ver se você está disposto mesmo a pegar esse trabalho. Então, fazer essas perguntas iniciais para você formar um orçamento é fundamental, para que você realmente forme um orçamento justo tanto para a pessoa quanto para você. Perguntar também, eu tinha esquecido de falar sobre questões de materiais, porque, por exemplo, se você vai fazer um lettering em parede, então você precisa comprar tinta, você precisa comprar canetas, você precisa comprar pincéis, você precisa comprar os materiais para você realizar esse trabalho. E esses materiais entram sim dentro do orçamento, né? A quantidade de coisas que você vai precisar usar para fazer esse trabalho. Então, tem que entrar no orçamento questões de materiais também. Tendo essas duas coisas em mente, que é a sua hora de trabalho e esse brief inicial com o cliente para saber exatamente o que você vai fazer e a complexidade desse serviço, você junta os dois e calcula o seu trabalho, o valor que vai ser esse trabalho. Então eu pego, eu tenho uma parede para fazer, um lettering numa parede. Eu, com a minha experiência, já sei que eu vou levar, por exemplo, esse lettering não é muito grande, são umas 4 frases e vai ser numa parede de tanto por tanto, né? Tem que saber o tamanho também da parede. Então eu vou levar umas, sei lá, umas 5 horas para fazer isso, ou 6 horas. Mas você também tem que pensar numa coisa. Quando você vai fazer um lettering em parede, por exemplo, vou usar muito esse exemplo porque é o que é mais, assim, dentro da realidade, eu imagino que também do público daqui que gosta de lettering, que, né, me acompanha, vai querer saber mais. Então, quando você faz um lettering em parede, você tem que pensar que a hora que você trabalha não é só a hora que você vai jogar o lettering para a parede da pessoa, mas tem o pré também. O que é esse pré? É você fazer o rascunho da arte, mostrar para o cliente, ele aprovar ou mesmo pedir alterações, você fazer essas alterações e aí sim você se deslocar para o lugar onde vai fazer o lettering na parede e de fato realizar. Então, para você fazer um lettering na parede, você leva 5 horas de você estar lá fisicamente e começar a desenhar na parede. Mas você levou 3 horas para fazer o rascunho e ainda teve mais uma alteração, você coloca mais 1 hora para fazer essas alterações. Então você leva 9 horas para realizar o serviço completo de um lettering. Então você vai pegar esse valor de 9 horas, vai ver, né, de acordo com a sua hora de trabalho, sei lá, se a sua hora de trabalho está sendo R$ 40, então você vai fazer 40 vezes 9, né? E aí vai dar um valor lá. E aí você vai ver, mas eu também vou precisar comprar 2 canetas Poscas de tanto tamanho e vou precisar de uma lata de tinta, vou precisar de um pincel, vou precisar... Você coloca todas as coisas que você vai precisar, o preço dessas coisas que você vai precisar, né, de comprar para realizar esse trabalho e você soma com o valor da sua hora. Porque aí você já tem o valor para comprar os materiais e mais o valor do seu tempo para realizar aquela demanda. E aí, tendo isso, você tem um orçamento. Depois disso tudo, de você ter esse valor e todas essas explicações, você vai criar um documento que explique tudo isso e mostre o seu valor para o seu cliente. Um documento bonitinho, pode ser uma folha de Word, né? Não precisa ser um negócio assim. Um Word, onde possa ter um rodapézinho com a sua identidade visual da sua empresa, enfim, do seu negócio próprio, né? E que especifique todas as etapas do processo de trabalho que você está fazendo, né? Que você vai contando tudinho, quanto tempo leva e especificando o preço, né, dessas etapas. Então, por exemplo, eu tenho a etapa de rascunho, de aprovação,
de colocar o lettering na parede. Então, para essa etapa toda, eu levo 9 horas para fazer. E aí o valor da minha hora vai ser tanto, o valor do serviço, desse serviço vai ser tanto. E aí eu tenho mais os materiais que vão ser tanto, e aí o valor total vai ser isso. E aí você pode até colocar alguma coisa tipo, eu já tenho experiência no mercado, meu trabalho é diferenciado, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, mostrar, né, que o que você está cobrando, você não está tirando de qualquer lugar. Mas que você tem embasamento e você não está cobrando de uma forma exagerada ou de uma forma abusiva, mas você está cobrando o que é justo pelo seu tempo de trabalho, pelo seu tempo de experiência. E isso é muito importante também, porque quanto mais tempo de experiência, um pouco mais você pode cobrar, porque você já vai ter experiência. E a experiência conta muito, né? Porque uma pessoa que está iniciando, ela vai fazer um trabalho com uma qualidade X, mas e pelo um tempo também um pouco maior, talvez porque ela precisa aprender um pouco mais, porque está começando. Mas uma pessoa que já tem experiência, que já tem tempo, ela já consegue, já tem mais macete, já sabe o que fazer, o que não fazer, a qualidade do serviço passa a ser melhor, porque a prática realmente leva à perfeição. Então, isso tudo precisa ser agregado. E você não precisa ter medo de cobrar pelo seu trabalho, é seu trabalho. Não é porque você está fazendo uma coisa artística que tem menos valor. E você que está, se você que está me assistindo for uma pessoa que quer pegar serviços de artistas, tenha em mente que é o nosso ganha-pão. Eu tenho um vídeo aqui onde eu já falo sobre isso, né, que o artista precisa sim cobrar pelo seu trabalho, uma vez que a arte dele não é um hobby, mas sim a sua fonte de renda. Então, precisa ser respeitado, valorizado, assim como qualquer outra profissão. Então, mas a gente tem muita insegurança, né? Principalmente quando está começando, eu não sei quanto cobrar, eu vou cobrar pouco, porque senão não vou pagar, porque a pessoa não vai querer, não sei o quê. Mas, assim, quando eu vou colocar duas situações. Quando você está no desespero, apertado, realmente precisando de grana, naquele momento, você vai acabar, às vezes, cobrando mais barato, só para ter o dinheiro, porque você precisa ter o dinheiro. E tá tudo bem. Infelizmente, é a situação que a gente vive, nem todo mundo valoriza e tudo mais. E você está precisando, você tem que pegar. Mesmo que seja pouco, você tem que pegar. Mas o ideal é que cada vez mais que você vai evoluindo, você vá se posicionando e colocando um preço que seja de fato condizente com a tua realidade, que seja de fato algo que vai fazer com que você consiga viver de uma forma minimamente confortável, que você consiga viver do seu trabalho, né? E até isso ajuda também o mercado de artistas, porque o que acontece? Na área do design, agora eu vou falar um pouco mais. O que acontece? Tem designers que cobram R$ 50 para fazer uma marca. Isso é um absurdo. Isso não deveria acontecer. É muito pouco. E o trabalho de fazer uma marca é muito complexo quando você realmente faz direito. Quando você realmente se debruça a estudar, a fazer análise de similares, a rascunhar, pensar numa forma, pensar em conceito, pensar de fato em como você vai agregar aquela marca para aquela empresa ou para aquela pessoa. Então, quando você realmente faz um trabalho coerente, um trabalho profissional, onde você não simplesmente pega uma imagem aleatória de um desses 1000 sites de formatação de logomarca que existe por aí e simplesmente vende, quando você não faz um negócio desse, você não tem como cobrar R$ 50 para fazer uma marca, ainda que você faça apenas a marca. É um absurdo e isso desvaloriza toda a categoria de profissionais. Desvaloriza você e desvaloriza todos os outros. Então a gente fica nessa prostituição da profissão porque tem algumas pessoas que cobram muito barato. E às vezes não são nem de fato profissionais formados, capacitados, são só pessoas que aprenderam a mexer no Corel e, com todo respeito, não sabem fazer o trabalho direito, porque elas são somente tecnicistas, mas não têm os conceitos. Porque o que faz a diferença num designer é
a parte conceitual, a parte teórica, a parte de pesquisa, a parte de se debruçar, a desenhar, a pesquisar, a fazer análise, a conhecer o mercado. É isso que faz a diferença. Porque você saber mexer no Photoshop, no Illustrator, no Corel, qualquer pessoa consegue aprender. É uma ferramenta. Mas você de fato ter os conceitos, de fato ter o conhecimento, estudar, isso é que faz a diferença, entendeu? E isso também tem que ser contado na hora de você cobrar, porque são anos de estudo. Eu não parei de estudar para fazer as minhas coisas porque eu saí da faculdade. A gente continua estudando todos os dias, porque todos os dias existem atualizações e coisas diferentes. Então você precisa cobrar um valor que seja de fato justo e que não desmereça toda a sua categoria profissional. Embora a nossa categoria não seja uma categoria regulamentada, mas a gente precisa pensar nisso e se unir para que a gente tenha melhores condições de salários, tanto no mercado CLT quanto no mercado autônomo, né, de freelancer e tal. Então, é isso, você precisa realmente ter essa noção de não cobrar de uma forma tão barata, mas cobrar um valor justo. E aqui na descrição eu vou deixar também um modelinho para vocês de orçamento, né, um modelinho básico de como você enviar um orçamento para uma pessoa. E aí vocês podem se basear nesse modelo e adaptar para os trabalhos de vocês, para os clientes de vocês, principalmente para quem está começando. É isso, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, que é muito importante para o engajamento aqui do vídeo. Me siga nas redes sociais, a Flower Oficial em todas elas, porque lá também eu estou trazendo mais conteúdo sobre lettering, criatividade, artes e pensamentos da vida. Se inscreve aqui no canal também, porque é importante para você também receber notificações de vídeo novo, de coisas novas que eu vou estar trazendo aqui. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, né, para quando tiver coisa nova você já ser o primeiro a saber. Faz tudo que tem de fazer no YouTube, porque você já sabe o que tem que fazer. Se inscrever, curtir, compartilhar. Compartilha nos grupos de design, se você está na faculdade, se você tem um grupo de design que você faz parte, compartilha, manda esse vídeo para lá, para o pessoal também saber, né, e ter umas ideias de como cobrar, de como fazer orçamento. Compartilhe conhecimento, porque isso é muito importante para que a gente cresça e cresça como profissionais, cresça como pessoas mesmo, seres humanos, compartilhando conhecimento, né? Enfim, por favor. É isso, meus amores. Um grande beijo, até a próxima e tchau!